Ora, Pedro Morgado é um desses dois investigadores nacionais, é psiquiatra e professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Muito boa noite. Este é um estudo que procura algumas respostas. Uma das maiores questões, penso, será compreender que pessoas têm maior ou menor risco de ter probabilidades de saúde ou problemas de saúde durante uma pandemia, certo? Olá, boa noite. Essa é exatamente uma das perguntas que nós procuramos responder com este estudo. Portanto, nós estamos a viver um momento que é único do ponto de vista daquilo que é a nossa existência. Nenhum de nós imaginava que se iria confrontar com uma situação destas portanto, esta é uma boa oportunidade para nós conhecermos os impactos que a pandemia está a provocar na nossa saúde, em particular nos aspectos mais relacionados com a nossa saúde psicológica e a nossa saúde mental, e, por outro lado, também perceber se diferentes experiências em diferentes países, porque nós temos níveis de infecção que são muito variáveis de país para país, temos também políticas públicas que foram muito distintas de uns países para os outros e, portanto, isto é uma boa oportunidade de perceber de que forma é que essas diferentes políticas também poderão ter tido impactos diferentes na saúde das pessoas. Este é um inquérito que tem vários domínios, avalia não só aspectos mais relacionados com a ansiedade, com os sintomas depressivos, com alguns pensamentos mais estranhos ou pensamentos de natureza obsessiva ou compulsiva, mas também avalia aspectos relacionados com os hábitos de vida das pessoas, com aquilo que são as suas atividades diárias e o impacto que a pandemia teve, não só em termos económicos, mas também em termos daquilo que eram os estilos de vida e os hábitos sociais de cada pessoa. Ora, precisamente, esse é outro dos grandes objetivos, ou seja, penso eu que entendi bem o que acabou de dizer, identificar os efeitos e os fatores que podem eventualmente influenciar o impacto da Covid no bem-estar físico e mental das pessoas. Aí inclui-se, presumo eu, vários fatores, como não só a saúde da pessoa, mas também os seus hábitos alimentares, os seus hábitos desportivos e não só, correto? Sem dúvida. Portanto, este é um estudo que procura perceber toda a envolvente da pessoa, desde aspectos relacionados com o seu contexto familiar, até aspectos sociais, o tipo de emprego que a pessoa tem, o impacto que a pandemia teve no seu emprego, a forma como a pandemia está a reduzir aquilo que é o seu rendimento familiar e, portanto, olhar para todos estes aspectos contextuais e depois para os aspectos que são mais pessoais, como por exemplo o exercício físico, como mencionava, ou até o consumo de notícias e de informação à volta da pandemia e olhar conjuntamente para tudo isto para perceber o que é mais protetor e o que é que vulnerabiliza mais as pessoas. É importante também dizermos que a grande vantagem deste estudo é que ele de facto é mundial. Perdemos por momentos a ligação via Skype com o investigador Pedro Morgado. Vamos ainda tentar recuperar o sinal, porque este é um tema que nos interessa desenvolver. Professor, pedia-lhe que continuasse o seu raciocínio. Já voltamos a ter o seu sinal. Muito bem. Eu estava a dizer que o facto deste estudo ser um estudo mundial, ou seja, de englobar muitos países, neste momento já estão mais de 70 países envolvidos, irá permitir fazer muitas comparações. Comparações que têm a ver não só com a qualidade das respostas que foram montadas pelos diferentes governos, a existência ou não de serviços de saúde públicos, a existência ou não de serviços de educação também públicos, e, por outro lado, também compreender de que forma que fatores culturais também têm um impacto na forma como a sociedade e cada indivíduo está a vivenciar e depois sofre os impactos na sua saúde mental em termos daquilo que é esta pandemia. Eu gostava de destacar um ponto que me parece muito relevante. É que, apesar de nós estarmos sujeitos a uma enorme ansiedade e a uma situação de enorme pressão, nós temos uma grande capacidade de nos adaptarmos. Portanto, quando nós falamos em impactos na nossa saúde psicológica, não estamos a dizer que todas as pessoas vão ficar doentes. Embora algumas pessoas possam experienciar sintomas que são mais significativos, que provocam mais ansiedade, mais incapacidade, a maioria das pessoas tem uma extraordinária capacidade de se adaptar e também descobre isso com a pandemia e com situações extraordinárias como aquelas que nós vivemos. Mas essa questão, permita-me explorar esse assunto. Essa questão da saúde mental foi ela própria progressiva ao longo, sobretudo, destes 2 meses, e presumo que vocês, e o Pedro é
é psiquiatra, não é? Terá seguramente já estado atento a essa matéria. Basta ver, por exemplo, que mesmo as conferências diárias da Direção-Geral de Saúde, a partir de uma determinada altura, começa a questão da saúde mental a ser abordada de forma progressiva. Ou seja, foi evidente que algumas pessoas, se calhar esperamos nós a maior parte, tenham uma certa resistência, mas houve outras que foram ficando cada vez mais afetadas, por exemplo, pelo confinamento, por estarem obrigadas a não sair de casa, não é? Precisamente. A pergunta que coloca é muito pertinente porque há dois tipos de reações. Portanto, a maioria das pessoas reagiu com muita ansiedade no início da pandemia e, ao longo da pandemia, foi-se adaptando àquilo que é a nova realidade, àquilo que são as novas situações de vida e, portanto, aquilo que nós observamos num outro estudo que é nacional e que estamos a fazer também aqui na Universidade do Minho, é que há um decréscimo dos níveis gerais de ansiedade enquanto dura a pandemia. Nas pessoas que já têm algumas vulnerabilidades ou que já sofriam doença psiquiátrica, acontece muitas vezes o contrário. A perpetuação de fatores adversos, como são, por exemplo, o confinamento, como bem referia, são fatores que propiciam o desenvolvimento de sintomas e o agravamento de sintomas que já estivessem instalados naquela pessoa. Portanto, nós observamos, no fundo, os dois fenómenos a acontecer ao mesmo tempo. Como é óbvio, as autoridades de saúde, numa primeira fase, centraram aquilo que era a sua resposta muito na montagem daquilo que eram as respostas em termos da própria infecção, e, à medida que o tempo foi passando, começaram a desenvolver e a implementar uma série de respostas mais direcionadas para a saúde mental, porque sabe-se que os impactos na saúde mental não aparecem no primeiro momento, mas vão aparecendo ao longo do tempo. Certo. Permita-me fazer muito rapidamente uma última questão. Se este estudo é mundial, como é que lhe chegou o convite? A si ou à Universidade do Minho? Ora bem, o convite chegou a Portugal através da outra parceira que coordena comigo o estudo, a doutora Sofia Briços, que, sabendo que na Universidade do Minho estávamos a realizar um estudo sobre os impactos da pandemia na saúde mental, nos desafiou a sermos a instituição parceira aqui em Portugal para a realização deste estudo. E, portanto, neste momento nós trabalhamos em rede, destes 200 psiquiatras que fazem parte do estudo, alguns são psiquiatras com quem já partilhamos outros trabalhos e outros artigos científicos e, portanto, é assim que a ciência funciona e, felizmente, temos uma grande rede de colaborações internacionais que nos permite depois ter parte nestes estudos que têm um grande impacto e que são de enorme importância para a compreensão dos fenómenos. Vamos seguramente esperar que seja um estudo muito frutífero. Pedro Morgado, muito obrigado pela sua intervenção em direto no nosso canal diário. Muito boa noite. Muito obrigado.